Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre círculo e circunferência. Continuando com a geometria, nós vamos analisar algumas relações existentes dentro de um círculo, tá bem? Bom, quando nós desenhamos um círculo, o que aparece é uma figura como esta aqui, onde nós temos dentro da linha uma parte interna, que é a área desse círculo, né? Nós sabemos que toda a parte de dentro de uma figura é chamada de área, o que representa toda a superfície da figura. E o contorno desse círculo, ó, esse contornozinho de fora é chamado de perímetro e também se chama circunferência. Então, qual é a diferença entre círculo e circunferência? O círculo é o todo, o contorno e toda a área de dentro. Isso é um círculo. E a circunferência? É apenas o contorno de fora, é apenas o perímetro dessa figura. Então, aqui, quando a gente desenha um círculo, a parte de dentro é a área e o contorno de fora é o perímetro, ou circunferência. Em um círculo, nós temos a medida do raio e do diâmetro. O que é o raio? É a medida do centro do círculo até a borda. Então, do centro dele, que é esse ponto aqui no meio, até a borda, nós temos o raio, que pode ser puxado aqui em qualquer direção, ó. Partindo do centro, qualquer medida que vai até a ponta é chamada de raio. E o diâmetro é apenas o dobro do raio, ou seja, é a medida de um lado até o outro da circunferência, onde passa pelo centro. Então, daqui do centro, qualquer medida que cruza de um lado até o outro, ó, vai ser o diâmetro desse círculo, dessa circunferência. Para analisar melhor o que é o perímetro, ou seja, a circunferência de um círculo, nós vamos desmontar. Eu tenho aqui o contorno, tá vendo desse círculo que eu tinha desenhado antes e recortado? Esse aqui é o contorno dele, olha. Então, essa medida vai ser a circunferência, ou seja, o perímetro desse círculo. Se a gente cortar, se a gente abrir essa circunferência, a gente vai ter a medida inteira, ó. Nós teremos a medida comprida em linha reta da circunferência que nós estamos querendo medir. Eu abri aqui só para vocês terem uma noção, tá? Bom, aqui eu estiquei para vocês verem o contorno deste círculo, tá? Eu abri e estiquei ele aqui para vocês enxergarem melhor. Então, o contorno dessa figura, este comprimento, é o comprimento do contorno do círculo. Ele é chamado de perímetro ou circunferência. Bom, já foi estudado, já foi descoberto que o perímetro de todos os círculos, ele é igual a aproximadamente 3,14 vezes o diâmetro daquele círculo. Como assim? Esse comprimento desta figura está representado aqui, como se fosse esse comprimento. Ele vai ser igual à medida do diâmetro, essa medida do diâmetro aqui, como se eu estivesse medindo 3,14 vezes o diâmetro. Observe só, como se o diâmetro fosse uma vez até aqui, outra até aqui, outra até aqui, e mais um pedacinho que representa o 0,14. Então, nós temos que o perímetro desse círculo, esse contorno inteiro, ele é igual a 1, 2, 3,14 vezes o diâmetro desse mesmo círculo. Então, essa é uma relação constante dentro de todos os círculos. Então, usando essa relação, a gente pode escrever uma formulazinha que determina qual é a circunferência de qualquer círculo, sabendo que o perímetro a gente pode chamar de circunferência. Vamos escrever circunferência. Vai ser igual a 3,14 vezes, olha o sinalzinho de vezes quem? O diâmetro. Mas se a gente pensar direito, nem sempre a gente vai ter ali na resposta o diâmetro de um círculo. Geralmente a gente vê o valor do raio, não é representado pela letra R. E a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente pode escrever que o diâmetro é 2 vezes R, que é o valor do raio. Então, o perímetro, que agora é chamado de circunferência de um círculo,
é igual a 3,14 vezes o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, tendo a medida do raio, a gente consegue encontrar qual é a circunferência de qualquer círculo. E como é que a gente pode simplificar ainda mais essa relação? A gente pode diminuir a palavra e usar apenas a letra C, que vai ser igual. Quem adivinha quem é 3,14? 3,14 é a letrinha chamada π. É um valor constante de 3,14 mais alguma sequência de números infinitas, tá? Que a gente só vai usar esses números decimais, tá? Com duas casas decimais, 3,14. Então, esse 3,14 é chamado de π, é a famosa letra π, que vale 3,14, vezes 2 vezes R. E para arrumar ainda mais essa equação, geralmente a gente escreve assim, ó. A circunferência é igual 2 vezes π vezes R. Pronto, encontramos a relação para que a gente calcule o valor da circunferência de qualquer círculo. Sabendo o valor do raio, a gente já sabe que o π mede 3,14, multiplica por 2 e a gente encontra o valor da circunferência em centímetros ou em metros, tá bom? É um comprimento, é perímetro, então é em centímetros ou metros, tá? Bom, pessoal, para praticar um pouco, vocês vão fazer esse desafio da página 156, tá bem? E vão me enviar uma foto anotadinha. Olha só, isso aqui a gente vai fazer para a gente verificar realmente que o valor de π é 3,14. Isso a gente consegue fazer usando a relação da circunferência. Ó. A gente viu que a circunferência é 3,14 e o valor do diâmetro, não é mesmo? A gente confirmou isso, sendo que 3,14 é aproximadamente o valor do π. Então, o que é que vocês vão fazer? Para qualquer círculo, a relação entre a circunferência e o diâmetro vai dar um valor de 3,14, ó. É como está mostrando aqui embaixo. Se a gente rearrumar essa equaçãozinha, vai ficar aqui. O valor da circunferência dividido pelo diâmetro vai ser igual a 3,14. Então, o que a gente vai fazer nesse experimento? Vocês vão escolher um objeto cilíndrico, estão vendo? Eu escolhi aqui um potinho de tempero, ó. Um potinho de sal. A gente vai medir a circunferência com a fita métrica ao redor do objeto, aí vocês vão anotar o valor, vai ser esse valor aqui de cima. E o diâmetro a gente vai medir na parte de cima, de uma ponta até a outra, vai ser o diâmetro, e é esse valor aqui de baixo. Quando você fizer a divisão na calculadora, seu valor vai dar aproximadamente 3,14, assim a gente vai conseguir comprovar que essa relação da circunferência serve para qualquer circunferência. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer aí em casa, tá bom? Aqui temos o objeto e a fita métrica. Então, primeiro, vocês vão pegar e medir a circunferência dele aqui no corpo, tá bom? Passa a fita métrica em volta. Observe bem. E segura. Segura bem apertadinho e você vai observar a medida que vai aparecer. Olha aqui. Deu praticamente exatamente 16, tá vendo? Daqui pra cá já é 16. Então, marquei aqui 16. Vou anotar aqui embaixo. Escrevi um pote de tempero e o comprimento 16 centímetros. Agora, para o diâmetro, eu sugiro que vocês usem a parte de baixo, porque a parte da tampa é um pouquinho menor, tá vendo? Mais estreita do que o corpo. Então, a medida vai ficar menor, vai ficar errada. Então, vamos medir aqui o fundo dele, que foi o corpo onde a gente mediu a circunferência. Então, para medir o diâmetro, você vai passar pelo meio dele, tá vendo? Mede o meio mais ou menos. E aí, você olha de cima, onde começa a borda, é a borda maiorzinha de baixo, ó. Onde começa a borda e onde termina, tá? Aqui, observe bem aqui. Terminou mais ou menos aqui. Então, eu posso anotar a medida que já é 5, tá?
mais ou menos 5,1, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu tô vendo aqui, mas é a borda de baixo, tá? Se você medir essa de cima, vai ficar menor, vai ficar errado. Então, é a de fora a fora, tá bom? Então, ficou 5,1. Aí, eu vou anotar aqui o diâmetro, é 5,1 centímetros. E agora, aqui na letra B, está pedindo para você fazer a divisão. Então, quando a gente dividir, observe, a circunferência, que é 16, por 5,1, olha na calculadora quanto que vai dar. 3,137. Isso aqui é quase, praticamente, 3,14. Então, assim, a gente observa que isso é, sim, aproximadamente o valor de π, porque a medida que a gente faz na fita, às vezes, não dá totalmente exato, né? Então, eu quero que vocês façam em casa, escolham um objeto cilíndrico, anote o nome, meça com a fita a circunferência e o diâmetro e divida a circunferência pelo diâmetro, para você comprovar que a relação é realmente igual a 3,14. Isso serve para todas as circunferências, tá bom? Como atividade de classe. Vocês vão me enviar lá no portal uma foto bonitinha e uma foto do objeto que vocês escolheram, tá bem?